Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, eu me chamo Devaí e nós vamos continuar aqui com o nosso estudo Leitura Experimental. Já tem 2 vídeos postados no canal, se você não conheceu, vai aparecer o card aqui em cima ou vou deixar aqui na descrição. Eu vou deixar no primeiro comentário os 2 vídeos, tá? E do que se trata para quem está chegando agora e não sabe o que é. Eu peguei a Bíblia Herança Reformada. Nela tem um estudo chamado Leitura Experimental da Bíblia. Esse estudo nos direciona, nos ensina sobre como ler a Bíblia de forma experimental, ou seja, uma leitura que produz algum resultado e ainda transforma a sua vida. É a leitura correta da Bíblia, essa é a leitura experimental. E se você tem a Bíblia Herança Reformada e quer fazer o estudo, está na página 14, tá bom? 13 e 14. E se você quiser acompanhar os vídeos, leia na Bíblia, acompanhe os vídeos, você vai gostar bastante. Inclusive, esse tipo de estudo que eu vou fazer para vocês, a gente vai até o fim, eu vou fazer também lá na Escola Aberta de Teologia Reformada. Já saiu um vídeo falando sobre monergismo e sinergismo, onde eu li um trecho de um livro sobre isso, e nós comentamos sobre todo o conteúdo, e vai ter também outro estudo desse, só que agora usando a teologia do Berkhof. Então eu vou trazer um tema que Berkhof tratou, nós vamos comentar, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, e vai ser interessante porque eu sempre indico o livro para vocês, mas agora eu estou lendo o que eu indiquei para vocês e com vocês. Então você acaba participando de forma mais profunda do canal. Você compra o material que eu indico, agora nós vamos ler o material que eu indico. Então semana que vem, lá na Escola Aberta de Teologia Reformada, eu vou falar sobre Berkhof, um pontozinho que Berkhof trouxe aqui, tá? Um tema importante, que muita gente tem dúvida, está tudo marcado aqui, e você vai poder acompanhar no seu livro, se você tiver a teologia do Berkhof, ou se não vai aparecer na tela e você vai poder aprender do mesmo jeito. Se você nunca comprou, se você não tem dinheiro para comprar, você vai acompanhar do mesmo jeito. Onde vai estar isso? Escola Aberta de Teologia Reformada, o canal novo aqui do Palavras em Chamas, beleza? Hoje nós vamos falar sobre leitura experimental. Eu vou abrir aqui a Bíblia do estudo Herança Reformada e nós já lemos os primeiros pontos. Eu vou repetir os primeiros pontos para que você relembre, tá? Depois você pode ir lá e ver o vídeo de novo, mas para a gente pegar aqui a onda já no meio, para não pegar no meio do caminho, né? O primeiro ponto, para você ter uma leitura verdadeira das Escrituras, para você compreender e se aprofundar nas Escrituras. Primeiro ponto, respeite a Bíblia como a única e completa autoridade sobre toda a sua vida. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, não duvide que a Bíblia é precisa em tudo que diz. Terceiro ponto, submeta o seu coração e a sua vida totalmente à pesquisa da Bíblia Sagrada. Quarto ponto que nós vamos tratar hoje, eu fiz assim, né? Quarto ponto, nós vamos tratar hoje uma coisa que é muito importante e que poucas pessoas fazem, e eu vou explicar por quê. Inclusive, nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que foi feita numa das lives, e você vai poder fazer isso na prática, tá bom? O quarto ponto trazido pelo autor aqui do estudo na Bíblia Herança Reformada diz o seguinte, vai aparecer para você aqui na tela. Medite poderosamente na verdade da Escritura, levando-a consigo aonde quer que você vá e para o que quer que você faça. Vamos repetir para ficar claro. Medite poderosamente na verdade da Escritura, levando-a consigo aonde quer que você vá e para o que quer que você faça. O que significa isso? Muitas pessoas leem a Bíblia de forma rápida e automática. Com isso, elas não aprendem nada. Elas passam direto pelo conteúdo. Vou contar um exemplo para vocês. O irmão, certa vez, veio falar comigo que tinha lido o livro de 2 Reis. Ele estava muito feliz, né, que leu 2 Reis. E aí eu fui perguntar a ele, perguntei, você percebeu que houve uma reforma na igreja em 2 Reis? E aí ele parou e falou, não, eu não vi nada disso não. Por que ele não viu? Está lá em 2 Reis, capítulo 20 até o 24, se não me engano, mas está escrito. Porque ele leu de forma automática, como todo brasileiro é obrigado a fazer na escola, por exemplo. Esse é o mal da nossa cultura. Ela ensina a ler para você terminar a leitura e não para você aprender. Agora o autor está falando o seguinte,
Medite nas Escrituras, fique pensando, medite poderosamente. O que é meditar poderosamente? É você pensar em tudo que você leu. Você lê um texto, você não vai passar por ele de um minuto para lá. Você precisa pensar no que você leu, senão, na verdade, você não leu. Essa é a verdade. Você viu, mas você não leu. A sua mente não captou a mensagem do Evangelho, da palavra. Então, essa dica é muito válida. E ele escreve mais, a Bíblia frequentemente enfatiza a meditação como uma parte essencial da vida piedosa neste mundo. E o que significa isso? Ele citou o exemplo de Efésios. Efésios é um bom exemplo sobre isso. Por quê? O primeiro capítulo de Efésios e o segundo capítulo trazem teologia. Primeiro capítulo, Paulo vai falar sobre a teologia da nossa salvação, a eleição e tudo aquilo que nós temos em Cristo Jesus. O segundo capítulo de Efésios vai falar como nós éramos antes de sermos salvos e como Cristo nos salvou. A terceira parte de Efésios vai falar como você aplica isso na sua vida. E como é que você vai saber como aplicar? Meditando. Meditar nesse caso, gente, não é ficar fazendo lá, não tem nada a ver com isso. Meditar é pensar, é raciocinar, é ficar pensando sobre os detalhes do texto. Vamos pegar um exemplo aqui, Joel 1, Joel 1, versículo 8. Vou usar aqui na Bíblia Herança Reformada mesmo. Vou me espalhar um monte de coisa aqui. Cadê o Joel? Joel não, é Josué. Josué 1, versículo 8. Vai aparecer na tela também, então é só você ler aí o que Deus vai falar, na verdade. Esse texto aqui, eu lembro dele, é Deus falando com Josué. Josué 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Deus estava mandando Josué falar do livro da lei, do que havia daqui para trás, tá, irmãos? Antes, medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Qual é a dica ou a ordem que Deus deu? Medite nas Escrituras, para que você saiba o que fazer. Saiba o que Deus quer que você faça meditando nas Escrituras. Quer ter uma vida de piedade? Quer ser visto como um puritano? Você precisa conhecer as Escrituras. Não tem jeito você falar que é calvinista e não conhece as Escrituras, você não é calvinista. Você pode gostar da doutrina, mas você não é calvinista. Você precisa conhecer a palavra. Além de conhecer a palavra, medite em como ela muda a sua vida e aplique isso à sua vida. Então, é algo constante. Eu vou citar um exemplo para vocês. Certo tempo atrás, eu li Juízes 6. Eu estava lendo Juízes, mas o capítulo 6 me chamou a atenção e eu quis ficar um tempo meditando em Juízes 6. Então eu passei algumas semanas meditando nisso. Isso me ajudou a compreender um pouco sobre ética cristã, um pouco sobre o pecado do povo, tanto na sociedade quanto na política, e fez com que eu pensasse melhor a respeito das minhas decisões. É assim que a Bíblia nos ensina. E se eu tivesse passado direto? Eu não teria aprendido. Eu teria lido, mas não aprendido. Eu teria perdido tempo, na verdade. Agora, por exemplo, eu estou lendo Números 13, Números capítulo 11 até o 16. Ali tem muito conteúdo. Em breve vai vir aqui para o canal também, né? Aliás, esse conteúdo deve ir para a Escola Aberta de Teologia Reformada. Então você precisa estar inscrito lá para ver também. Agora, eu preciso fazer com que isso se aplique a mim. Eu preciso meditar nisso para que isso mude a minha cosmovisão, para depois eu fazer vocês entenderem também. Então, sem essa primeira parte, medite poderosamente, na verdade, da Escritura. Sem isso, você não consegue aplicar nada. Você não muda, você pode aprender, mas você não é transformado. Então, levando-a consigo aonde quer que você vá e para o que quer que você faça. Ou seja, onde você estiver, a verdade das Escrituras vai ter influência sobre a sua vida. O que quer que você faça, você antes disso vai consultar as Escrituras, que nesse caso agora vai estar na sua mente, e você não vai errar. Assim como Deus mandou Josué fazer. Medite nela para que você consiga obedecer ela. Tá? Esse é o quarto ponto. O quinto ponto é ainda mais importante e polêmico para os nossos dias. O quinto ponto diz o seguinte: nunca esqueça que é Deus
quem está falando em toda a sua palavra. Nunca esqueça que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é a opinião de pessoas. Sabe, quando Paulo fala que nós somos eleitos antes da fundação do mundo, isso não é uma opinião de Paulo. Isso é uma verdade. É inspirado pelo Espírito Santo. Tanto é que você pode perceber que no capítulo 9, Capítulo 9, Paulo fala assim, eu preferia ser condenado se isso trouxesse os meus irmãos para o céu. Por quê? Porque Paulo sabia da doutrina e ele tinha que ser sincero ao transmitir, mesmo que talvez isso não deixasse ele tão feliz, porque ele, na verdade, ele queria salvar todo mundo, pela palavra dele. Então, nós precisamos ter consciência de que toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. É isso que Paulo mesmo vai ensinar. Toda a Escritura é inspirada para nos ensinar, para nos corrigir, enfim, para fazer aquilo que Deus quer fazer em nós. Mas se nós relativizarmos as Escrituras, nós não vamos conseguir compreender a vontade de Deus, viver a vontade de Deus e, consequentemente, não seremos cristãos. Então não haverá uma experiência verdadeira. O que haverá é uma religiosidade, que é o que acontece. Já percebeu que nas igrejas, nas neopentecostais e em muitas pentecostais, as pessoas são religiosas, elas não vivem o que está escrito porque elas têm uma extrema dificuldade. Elas não conseguem partir para a Bíblia porque os pregadores que sobem no púlpito não levam a Bíblia. Eles vão lá, leem um verso e começam a falar de um caso, começam a falar do problema do vizinho, do pecado de alguém da igreja, eles começam a fofocar, mas as Escrituras não aparecem. E por isso eles não têm uma experiência verdadeira. Mas nós precisamos mudar. Eu creio que todos nós queremos mudar e queremos melhorar nesse caso. Então, um segredo para a gente melhorar. Segredo não, Tá aqui para todo mundo ver. Nunca esqueça que é Deus quem está falando em toda a sua palavra. E aí o autor vai trazer uma mensagenzinha. Em toda a sua palavra, Deus nos lembra frequentemente de seu caráter e de seu discurso majestoso. Gênesis 1, versículo 1, por exemplo, A Escritura fala conosco como um pai que fala com seu filho ou como um amigo querido que nos escreve uma carta. Então, essa é a palavra de Deus. Por isso que o autor do Salmo 119 fala que a palavra é lâmpada para os meus pés, porque ele sabia que aquilo ali era verdade dita por Deus e que ele podia confiar 100% nela e que ele devia fazer o que ela manda. Isto é viver o cristianismo, isto é viver as Escrituras e, consequentemente, ter uma verdadeira experiência com Deus. Bom, falamos mais 2 pontos, nós temos agora quantos pontos para falar? Falamos até o ponto 5, nós temos ainda 5 pontos para trazer aqui para vocês. Eu gastei 13 minutos, na próxima talvez eu traga 3 pontos ao invés de 2, tá bom? E sim a gente continua a meditar nesse estudo, que na minha opinião é muito poderoso, e graças a Deus está aqui na Bíblia de Estudo Herança Reformada para a gente também. Eu espero você neste canal, do próximo vídeo, e no próximo vídeo também no canal Escola Aberta de Teologia Reformada. E se você quiser estudar teologia, conheça a Escola Aberta no Telegram, tá bom? Nós estamos estudando Teologia Reformada e ontem eu fiquei encantado em poder escrever a doutrina da aliança. Para mim foi a melhor doutrina que eu escrevi até hoje. Não que eu tenha escrito, mas eu estudei e fiz o estudo que vai passar amanhã lá no Telegram. Sábado, gente. Sábado, eu nem sei quando vai ser. Então vai lá pro Telegram que você vai achar. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.